Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o 6º dia de 10 dias do nosso desafio para superação de um término. Meu objetivo aqui é começar a falar sobre os 7 estágios do luto, que são imprescindíveis para eu de fato conseguir finalizar em todos os níveis essa separação e conseguir seguir em frente. Mesmo que o meu destino ou meu desejo seja reatar com essa pessoa, é importante que eu me entregue a esses diferentes estágios, até porque o que vocês vão perceber aqui nesses próximos dias que eu vou falar é que desses 7 estágios, os 3 primeiros são um mecanismo de fuga do nosso ego para evitar entrar em contato com a dor da separação. Então imagina assim, são 7, imagina que tem 3 estágios iniciais, esse aqui é pura fuga, tá? E aí o 4º estágio, que é esse aqui do meio, é o grande estágio, ali onde de fato esse luto começa a ser processado para depois eu ir numa subida, imagina como uma pontezinha assim, né? Os últimos 3 estágios eu vou numa subida e saio, via de regra, muito melhor, muito mais maduro e desenvolvido do que quando eu entrei nele, né? Tem um autor que fala a frase que eu gosto bastante, né? Você não é a mesma pessoa depois que sai de uma tempestade. Esse é o objetivo da tempestade, né? A existência funciona dessa forma. Então, compreender esses 7 estágios do luto ajudam vocês a atravessar esse luto com mais leveza, mas em especial com mais consciência, por compreender que existem uma série de mecanismos no nosso ego que ficam atuando durante essa travessia, que podem super te boicotar, que podem super prolongar o sofrimento, né? Ou pior ainda, evitar com que tu viva de fato esse luto, fazendo com que tu acumule esse luto dentro de ti. A grande verdade, gente, é que enquanto a gente não conhece esses 7 estágios, se a gente for olhar para o nosso passado, tem um monte de luto aqui dentro acumulado, reprimido, não vivido. E muitas vezes o luto que eu estou vivendo hoje, diante dessa separação, ele acaba se tornando uma coisa muito gigante, porque todos os lutos que eu acumulei e não elaborei lá na ocasião, eles surgem e vêm à tona, tornando esse processo muito mais difícil. Então, que seja esse o momento agora de eu, de fato, viver esse luto, tá? E qual é o primeiro estágio? A negação. Isso é um mecanismo, é o mais primitivo e arcaico do ego, né? Que é de negar determinada realidade para não ter que lidar com ela. Isso acontece sempre, normalmente, diante de eventos impactantes, como, por exemplo, morre abruptamente um ente querido, e a gente fica naquela coisa, não pode ser, mas como assim? Aí no outro dia tu tá em casa e tu pensa, não, essa pessoa vai chegar aqui, ela vai entrar pela porta, sabe? É um mecanismo que ele é muito inconsciente, muitas vezes. Então também, diante de um término, quando vem a ruptura, uma parte nossa diz, não pode ser, não, mas só um pouquinho, não, isso não é real, não, a gente vai amanhã conversar tudo e vai retomar, vai ser diferente daqui pra frente. A gente fica numa negação, tá? Claro que, via de regra, esse estágio tende a não durar muito, mas em algumas pessoas pode durar meses, se eu ficar naquela negação, e não pode ser, e numa insistência. Tudo isso, de novo, gente, lembra que esses 3 primeiros estágios, em especial, fazem tu evitar entrar em contato lá com o 4º estágio, que é a dor do término, que é a tristeza. Então, tu tá ali fugindo. E quando tu nega, tu não lida com determinada realidade. Só que é uma forma de tu te manter no superficial, é uma forma de tu te manter anestesiado do que realmente está acontecendo. E isso vai te gerar sofrimento igual, tá? Negação. Depois eu vou pular para o próximo estágio, o 2º estágio, tá? Que ele se desdobra em 2 sentimentos. Eu vou falar de um deles hoje, que é a raiva, tá? No 2º estágio a gente tem a raiva ou a culpa. Hoje eu quero falar da raiva. O que é a raiva? Como eu também já trouxe, foi numa live, acho que eu falei isso, A raiva é uma emoção que diz o seguinte, não chega perto da minha dor. É isso que a raiva quer fazer, em especial diante de um término. Então, a raiva é o quê? É a projeção que o meu ego faz de culpabilizar o outro por aquilo que está acontecendo na minha vida. Por mais que o outro, muitas vezes, a gente tem um bom motivo para isso, dependendo do desfecho dessa relação, às vezes foi um término injusto, uma traição, Só que onde é que a gente falha aqui? Onde isso se distorce? Quando a gente projeta 100% de responsabilidade sobre o outro. Essa relação não deu certo porque o outro isso, o outro aquilo, porque ele é assim, porque ele é assado. E eu fico retroalimentando uma série de pensamentos que vão ter emoções e sentimentos
compatíveis a ele, né? Todo pensamento tem uma emoção correspondente a ela, então se eu nutro a culpabilização do outro, o outro isso, o outro aquilo, eu vou me enraivecer, eu vou me amargurar, eu vou criar rancor, ressentimento, raiva, muitas vezes sentimento de vingança, né? Nessa projeção de que o outro errou e falhou. E enquanto eu fico me distraindo, né, de que o outro é culpado por tudo, o outro isso, de novo, eu estou evitando entrar em contato com o quê? Com essa máxima, a relação acabou. Em olhar para essa dor do término e no segundo momento olhar para frente. Eu ainda estou remoendo algo lá de trás. A pessoa nem está aqui na minha frente. Eu estou sozinho em casa, a pessoa está lá seguindo a vida dela, mas eu estou aqui. Mas que foi injusto. E por que isso? E ele aquilo. Ó, eu não estou no momento presente. Eu estou remoendo o passado. Só que a raiva é um sentimento, né, que nem falam, acho que é os budistas, né? Imagina que a raiva é como uma brasa. Que quem está sentindo raiva está segurando a brasa na mão. É no teu corpo que tu vai sentir ela. É na tensão que tu vai gerar aí no teu corpo. É na bagunça emocional, mental, que essa emoção vai te trazer, que tu vai carregar para todos os lugares que tu for. Tu vai levar isso para o teu trabalho, para quando for te relacionar com os amigos. Ou seja, quem sofre no profundo é tu. E às vezes o nosso ego é tão maluco que ele fica nesse jogo de culpar o outro, sentir raiva do outro, achando que de alguma forma assim, não, assim eu tô punindo ele. Ele vai ver, só que tá tudo acontecendo aqui dentro. Aqui dentro, nesse mundo interno. Lá fora a vida segue, o outro foi não sei para onde, tá em outro lugar, mas eu fico nesse processo aqui que, de novo, como eu não estou encontrando contato com a dor do término, para elaborar ela, sentir ela, e ela é muito difícil, é claro, eu não estou vivendo o luto, e estou ainda, né, ou seja, estou prolongando esse luto, mas estou criando e recriando um sofrimento em mim que às vezes pode durar, toda vez que eu paro sozinho, lá está minha cabeça antes de dormir pensando que fulano, como pôde, como é assim, a forma que ele terminou, e foi injusto, e tu fica nisso, e criando sofrimento, e não vivendo o luto, tá? Então fique atento, qual é a grande mensagem de hoje? Fique atento para esses dois mecanismos, negação e raiva, eles devem surgir aí na tua mente. Só que a gente passa a se tornar um mestre da nossa mente quando a gente não leva eles a sério. Já estou ensinando para vocês como a mente de vocês funciona, tá? É uma armadilha que o teu ego cria, tá? Que te desconecta do real, que vai ter consequências para ti. Então, é sobre entender que tu não é a tua mente. Tu não é os teus pensamentos, tu não é os teus sentimentos, porque tu é aquilo que consegue observar que esses pensamentos estão acontecendo, que está vindo um pensamento de raiva nesse ex, que tem uma emoção desconfortável dentro de mim. Quando tu repousa a tua atenção nesse eu observador, nessa consciência que consegue perceber tudo isso, tu enfraquece esses pensamentos, esses sentimentos. Quando tu entende que isso é só uma defesa do teu ego, né, nessa ideia de se enraivecer com o outro, isso vai perdendo força. E a ideia aqui é eu dominar a minha mente ao invés de eu ser dominado por ela. Porque quando surge um pensamento de raiva e eu rapidamente embarco nele, eu acompanho ele, deixo ele me levar para onde ele for, eu já não estou mais dominando minha mente. É ela que está me fazendo de um refém. E eu vou ficar lá alimentando aquilo. E aí, provavelmente, se eu entrei nessa onda, eu vou criar mais pensamentos, mais sentimentos. Eu fico num looping que eu nunca saio. Ao invés de dar um passo para trás e observar isso que surge, entendendo, isso não sou eu. É só o meu ego tentando se defender, tentando achar um culpado pelo que eu estou sentindo, numa esperança maluca e fantasiosa de que isso vai me trazer paz. Não vai. Então eu escolho soltar. E não é simples, tá, gente? Mas essa é a saída. Eu falo, né, que um passo central na superação de um término é fortalecer a nossa mente. E como que a gente fortalece a nossa mentalidade? Entendendo como a mente funciona. Estou acabando de te explicar um mecanismo sabotador que vai te tirar sofrimento. Aí agora é contigo. Aí tu aprender a lidar com esse mundo interno. Isso é um trabalho, gente, para a vida toda, né? Meus mentorados sabem muito bem, a gente bate nessas teclas infinitas vezes, né? Práticas meditativas é algo que ajuda muito nesse processo, né? Quem pratica meditação fica mais a dica ainda, que a gente vai ganhando essa habilidade em perceber o nosso mundo interno, mas não só perceber, mas aprender a não se identificar com ele, a tomar uma distância dele e, de novo, repousar no nosso lugar de poder, que é esse que observa tudo isso que acontece no meu mundo interno. Tu vai ver que quanto mais tu sentar nessa cadeira do observador, mais paz tu vai experimentar. Ok, meus queridos? Amanhã eu vou falar do da outra mecanismo sabotador aí, que é a culpa, né? Que é o oposto da raiva, vocês vão entender bonitinho, tá?
Como eu já falei, lá na imersão do dia 8/8, no sábado, a gente vai muito mais profundo. Eu vou trazer um estudo para vocês muito aprofundado de como o ego funciona. Aqui eu estou soltando umas armadilhas mais pontuais, mas lá eu vou trazer um estudo bem estruturadinho para vocês aplicarem aí e conseguirem lidar com esse momento difícil. Tá bom? Tô deixando aqui em cima, como de praxe, todas as lives anteriores, os desafios dos dias anteriores, o link de inscrição, se alguém tiver interesse aí na imersão. E lembrando que amanhã, terça-feira, às 20 horas, ao vivo no Instagram, eu vou fazer uma live, né, falando sobre como o apego ansioso e o apego evitativo lidam com o término de relacionamento, né, e o que eles precisam fazer para lidarem de uma forma melhor. Tá bom? Nos vemos amanhã e um abraço na alma.